Olá pessoal, vamos continuar nosso estudo de vetores aqui. A próxima tarefa vai ser a seguinte. Próxima tarefa, faça um programa que faz a leitura de dois vetores de tamanho 5 e depois da leitura verifica se existem elementos em comum entre os dois vetores. Tá? Então tá aqui um exemplo. Entre com V1 de 0, 1, 2, 3, 4, a pessoa digitou 1, 2, 3, 4, 5. Aí a pessoa digitou 1, 3, 5, 7, 9. Tem elementos em comuns? Tem. Tá? O primeiro aqui é 1, o segundo é 1. Tá? O 3 aqui também tem o 3 aqui. E o 5 no vetor 2 tem aqui o 5 no vetor 1 e 5 no vetor 2. Então aparece V1 de 0 igual a V2 de 0. V1 de 2 igual a V2 de 2 e V1 de 4 igual a V2 de 2. Então ele vai buscar os elementos iguais. E aqui um outro exemplo, que não tem 1, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 6 e 8. Então, no segundo exemplo, não tinha nenhum elemento em comum. Legal? Então, o que é para fazer? Vamos lá. Eu vou ter que ler um conjunto de 5 elementos. 1, 2. Esse é um exercício um pouquinho mais difícil. 3, 4 e 5. Então, tem um vetor de 5 elementos. No segundo vetor, eu tenho 5 elementos. 1, 2, 3, 4 e 5. Esses elementos não estão ordenados, tá? Eles podem estar de qualquer maneira. Eu vou ter que percorrer o primeiro vetor com uma variável i. Então, eu vou ter uma variável i, tá? E essa variável i vai percorrer todas as posições do meu vetor. Esse i vai andando. Começa no 0, vai para o 1, o i vai andando para cá, vai para o 2, vai para o 3, tá? Só que para cada uma das posições do i, eu vou ter que comparar com o 0, vou ter que comparar o i com o 1, vou ter que comparar o i com o 2, vou ter que comparar o i com o 3 e o i com o 4. Tá? Então, vou ter que comparar o i com todo mundo. Aí eu vou andar para a próxima. Eu vou ter que comparar esse aqui com o 0, com o 1, com o 2, com o 3 e com o 4. Vou ter que comparar esse aqui com todo mundo. Tá? Vai pensando qual que é a lógica para eu fazer isso. Para eu comparar esse aqui, eu vou ter que comparar com todo mundo. Tá? Esse aqui eu vou ter que comparar com todo mundo. Como é que eu faço para fazer essa comparação? Vou ter que percorrer todas essas posições aqui com um i, varrendo o vetor, e para cada uma das posições eu vou ter que olhar todas as posições. É um tudo contra tudo. Se fosse dois elementos, eu teria que fazer 0 com 0, 0 com 1, 1 com 0 e 1 com 1. Se eu tivesse 3 elementos, eu teria que fazer aqui, se eu tivesse 3 elementos, eu teria que fazer o primeiro 0 com 0, 0 com 1, 0 com 2. 1 com 0, 1 com 1, 1 com 2. 2 com 0, 2 com 1, 2 com 2. Então você vai ter que fazer essa lógica de comparação. Vamos começar. Tenta resolver esse problema. Tenta descobrir quais são os elementos iguais, tá? Conforme está mostrado aqui. Então aqui está mostrado como é que funciona. Você vai ler o primeiro vetor, depois você vai ler o segundo vetor, depois você vai verificar se tem elementos iguais ou não. Tenta fazer, depois a gente vai aqui ver o gabarito. Eu vou trabalhar aqui com o vetor de inteiros. Então vou chamar aqui n igual a 5. Vou ter o meu primeiro vetor com 5 elementos. Vou ter o meu segundo vetor com 5 elementos. Tá? E aí eu vou fazer a leitura. For int igual a 0 e menor que n e mais.
Eu vou colocar aqui printf, digite v e porcentagem d, 2 pontos, v de i, né? E vou dar um scanf, ó, primeira vez que estou dando scanf, porcentagem d, eu quero e comercial v de i, estou fazendo a leitura de v de i. Leu o primeiro vetor, tá? V1 aqui, vai fazer a leitura do segundo vetor, aí vai ser V2 aqui, né? Aqui era V1. Opa, aqui é V1, aqui vai ser V2. Fez a leitura do primeiro vetor, fez a leitura do segundo vetor. Vamos ver se ele deu certinho. Vamos fazer a leitura aqui. Então vamos lá. Run. Não é muito difícil, mas não é tão fácil. 1, 2, 3, 4, 5. Aí o segundo vetor, 1, 2, 3, 4, 5. Aí fez a leitura. Agora a gente tem que comparar. Vamos lá. Eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou fazer um for aqui. Int i. Vou chamar aqui de V1. Posição 1 igual a 0. Posição 1 menor que n. Posição 1 mais. Estou percorrendo a posição 1. Dentro desse for, para cada vez que eu passar por aqui, eu vou fazer um for posição 2 igual a 0. Posição 2 menor que n. Posição 2 mais. O que eu vou ter? Eu vou ter aqui, vou colocar aqui printf, só para a gente ver o que está acontecendo. Eu vou colocar posição 1, posição 2, só para a gente entender, e no final vou dar um printf barra n. Vamos ver o que acontece quando eu executar esse código aqui, tá? Nem estou preocupado com a leitura nesse momento, estou mais preocupado agora com essa varredura. Eu estou indo varrendo o primeiro vetor com posição 1. Para cada posição 1 diferente que eu entrar aqui, eu vou varrer todas as posições 2 e vou ver o que deu. Então vamos lá. Executei. E ó, o que aconteceu? Ah, faltou só um barra n aqui no final. Deixa eu colocar um barra n aqui no começo para não misturar alhos com bugalhos. E vamos ver o que deu esses barra n. Eu nem estou fazendo a leitura agora, tá? Então, dessa forma que eu fiz, posição 1 vale 0. Aí eu vou fazer posição 2, 0 com 0, 0 com 1, 0 com 2, 0 com 3, 0 com 4. Aí eu vou ter posição 1 igual a 1. Aí vai ser 0, 1, 2, 3 e 4. Aí posição 2 vai para 2. É um for dentro do outro. Esse aqui está fixo, é o posição 2. O outro for está indo 0, 1, 2, 3 e 4. 3 e 4. Ele está fazendo todas as combinações possíveis. Tá? Não ficou muito claro o que ele está fazendo? Tem que estudar isso aqui. Tá? Tem que entender que aqui eu estou fazendo todas as combinações do primeiro vetor. Estou varrendo o primeiro vetor. Para cada uma delas, eu estou varrendo todas as posições do segundo vetor. Então, todos contra todos. Tá? Eu estou fazendo um todos contra todos. Aí eu tenho que verificar. Eu vou verificar aqui. O que eu tenho que fazer? Se V1 na posição 1 for igual a V2 na posição 2, aí eu coloco printf. Aqui eu vou colocar V1 de i. V1 na posição 1 é igual a V2 na posição 2, que é igual a porcentagem D. Vai ser igual, tanto faz V1 ou V2, aqui V1 na posição 1, tá? Então, estou fazendo aqui, estou fazendo tudo contra tudo. Se o vetor 1 na posição 1 for igual ao vetor 2 na posição 2, eu coloco V1
na posição 1, V2 na posição 2 e coloco o valor aqui. Coloco um barra N para não ficar encavalado e terminou. Tá? Era isso que tinha que fazer. Vou fazer a leitura do primeiro vetor, vou fazer a leitura do segundo vetor. Então vamos lá. Estou executando, vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E aí ele fez aqui, ó. V1 com V2, V1 com V2, V1 com V2, bateu tudo certinho. Vamos fazer diferente aqui. Vamos colocar no primeiro vetor números 1, 2, 3, 4, 5. E no segundo vetor apenas números ímpares. 1, 3, 5, 7, 9. E aí o que que deu? Ele deu o 1 tem nos dois, o 3 tem nos dois e o 5 tem nos dois. Tá? Então ele fez aqui corretamente. Tá? Faltou aqui apenas uma verificação se tem pelo menos um, aí tem que colocar uma mensagem, não há elementos repetidos nos dois vetores. Tá? Então é essa a lógica aqui para eu fazer o todo contra tudo. Percorro o primeiro vetor, para cada posição eu percorro todas as posições do segundo vetor. Tá legal? Então essa aqui é para fazer os elementos que pertencem aos dois vetores.